Boa noite a todos e a todas. Boa noite aos nossos amigos que também nos acompanham através da internet. Bem, as reflexões em torno dessa noite vão se dar majoritariamente em torno do tema sobre a importância da oração, mas, acima de tudo, também com um foco no exercício da oração. Comumente a gente reflete sobre a importância, qual o valor da prece, a prece intercessória, mas comumente poucos são os esforços da gente utilizar esse instrumento enquanto um exercício diário em nossas vidas. Acredito que todos nós já tenhamos passado por experiências de vivências muito profundas em prece e que de fato tenha causado, impregnado, positivamente, energeticamente a nossa alma. Porém, quando a gente vai tentar catalogar quantas dessas experiências nós já vivenciamos nesse nível, talvez a gente conte nos dedos. Porque comumente a gente se dedica à experiência da oração, ou quando a gente passa por uma profunda provação, ou por uma perda que nos abale, ou por uma experiência que seja muito difícil. Então é como se a gente pudesse recapitular, a nossa existência, a gente pudesse enxergar alguns flashes de experiências de relação mais profunda com o divino nesses momentos de prece. Então a proposta é que todos nós possamos refletir a oração numa perspectiva de exercício diário. E de quão esse exercício diário, de fato, poderá causar enormes revoluções em nossas vidas. Que as experiências de oração genuína não sejam apenas episódicas, mas que, de fato, elas se façam um exercício constante. Que da mesma forma como a gente adquire hábitos, alguns condicionamentos, a gente se coloque nessas experiências com Deus como experiências que são necessárias de serem vivenciadas cotidianamente. Porque isso, de fato, fará uma diferença enorme, principalmente nesse momento de grande tribulação, que é essa experiência da transição planetária, que todos nós vivenciamos, seja na individualidade, seja na coletividade. Então, cabe a todos nós, de fato, focalizarmos um tanto mais a necessidade de exercícios de prece para os dias e que para todas as horas em nossas vidas. E é óbvio que, como qualquer outra experiência, para que se adquira hábito, para que de fato isso possa se tornar uma experiência espontânea no nosso dia a dia, a gente vai precisar trabalhar. Porque ninguém adquire isso como se fosse algo que caísse do céu e já que chegasse pronto. É uma experiência que cabe ser construída no dia a dia. Porque ninguém se torna um exímio instrumentista sem nunca ter tocado. Não me farei um excelente musicista só tocando uma vez, ou quem sabe só quando eu vou me apresentar, sem me dedicar arduamente a esse exercício, a essa arte, no dia a dia. Então, se nós precisamos utilizarmos isso para qualquer habilidade motora que nós nos debrucemos, imaginemos só nós para as aquisições espirituais. Da mesma forma. Para que a gente adquira robusteza nesse exercício da oração, nós precisamos, de fato, nos dedicarmos a esse labor. E aí nós vamos trazer algumas reflexões que é pertinente a gente refletir nesse exercício da oração e que tomaremos nessa noite como referência algumas reflexões que Kardec nos traz, tanto no Evangelho segundo o Espiritismo, aí nós trazemos 2 destaques especiais, ao capítulo 25, no Buscai e Achareis, e ao capítulo 27, Pedi e Obtereis. Então, já deixo indicação, de exercício de casa para que todos possam retomar essa leitura antes de dormir, para que a gente coloque esse exercício da oração
como uma habilidade em que nós vamos a cada dia nos aprimorarmos um tanto mais. E aí nós gostaríamos de fazer um destaque que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, nos versículos de 7 a 11, que particularmente eu acredito que seja uma das passagens mais fortes em que Jesus faz com que a gente reflita de maneira profunda sobre o exercício da oração. Quando diz: pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei à porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede recebe, quem procura acha, e aquele que bate à porta abrir-se-á. Qual homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que pede pão? Ou se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que com mais forte razão o vosso Pai que está nos céus dê os bens verdadeiros aos que vos pedirem? Algumas reflexões muito oportunas nessa passagem. Primeiro, para que a gente possa nos atentar que para que a gente possa obter o que se pediu, achar o que se está buscando e ver o que está atrás da porta, a gente precisa agir. Nada nos será dado sem pedir, não acharemos aquilo que não estamos buscando e a porta não se abrirá se a gente não abrir. Com isso, Jesus nos traz uma reflexão que cabe à nossa cota parte nesse exercício. Porque, de fato, nós só poderemos ser ouvidos, nós só poderemos ser ajudados e nós só poderemos ser compreendidos se nos colocarmos nesse exercício proativo de também agir. Porque, aparentemente, a gente pode pegar o princípio da onisciência e dizer assim, não, mas Deus já sabe tudo, então, eu não preciso nem me dar o trabalho de pedir, porque Ele já sabe o que é que eu quero. Eu também não vou buscar, porque Ele já sabe o que é preciso ser apresentado. E, às vezes, a gente, numa atitude muito superficial nessa análise, não colabora nesse exercício fundamental que é assumir a proatividade pelas mudanças em nossas vidas, pelas melhorias e pelas renovações necessárias em nossa alma. Então, a partir dessa compreensão, eu preciso inicialmente agir, e aí não é qualquer ação, é agir oportunamente, é agir de maneira coerente, é agir de forma que possa efetivamente eu ter a dignidade de saber me apresentar ao Criador. De saber pedir de forma digna, coerente. Porque não é pedir qualquer ouro. Mas aquele ouro que não tem fogo nenhum que apague. E aí é essa compreensão de proatividade que nós precisamos amadurecer nesse exercício de oração. Porque naquela máxima que muitos conhecem, que ajuda-te, que os céus te ajudarão. Quem precisa dar o primeiro passo, quem precisa de fato assumir uma postura proativa, inicialmente somos nós. E aí um elemento muito interessante nessa passagem, no final, quando nos diz, o vosso Pai que está nos céus, dei os bens verdadeiros que vos pedirem. Então, essa expressão ela não pode passar desapercebida. Porque a gente só vai receber de Deus os bens verdadeiros para o alcance da nossa plenitude. Então, não é qualquer coisa que se pede. Não é qualquer coisa que se pede. E é oportuno nós refletirmos a importância da oração como um exercício, porque há milênios nós nos exercitamos a orar de maneira equivocada. Orar com pedidos mesquinhos, pedindo que Deus nos afaste das provações que são fundamentais para a nossa aprendizado, querendo que a dor não chegue à nossa casa, que a doença não nos assalte.
onde às vezes são os instrumentos mais eficazes que o Criador se utiliza para atingir em profundidade as renovações em nossa alma. Então, talvez nós tenhamos exercitado a oração durante muitas experiências, nas nossas outras existências, nesse fundamento de barganha. Porque não era só a igreja que era hipócrita quando cobrava pelas preces. Éramos nós quando dávamos dinheiro também. Então, comumente, quando a gente vai refletir, a gente faz uma crítica muito profunda à igreja, que manipulava a nossa fé. E poucas as vezes nós paramos para refletir que nós também estávamos barganhando. E ainda hoje, quando trabalhamos numa psicologia da negociação com o divino, essas reminiscências, esses atavismos, eles nos saltam aos olhos. Porque ainda hoje a gente quer vender os nossos bens materiais para entregar à igreja esperando que a recompensa seja maior do que o que a gente deu. Seja a igreja, seja qualquer outro espaço em que a gente faça essas manobras de barganha com o divino. E aí não cabe uma crítica restrita à religião A ou B, porque nós fazemos isso independente de estarmos em religião. Às vezes a barganha não acontece dentro da igreja, do templo, né, da casa espírita, mas pode acontecer com o exercício da caridade. Eu faço, eu dou, eu auxilio, tentando, né, na contrapartida, que Deus nos dê em dobro ou em triplo aquilo que a gente faz. E aí, como Ele olha a profundeza de nossa alma, Ele sabe muito bem que tipo de exercício é esse que nós estamos fazendo ou barganhando com o divino. Então, a partir dessas reflexões, nós precisamos agora olhar para a oração numa outra perspectiva. Para sair dessas viciações atávicas de estarmos barganhando nesses exercícios de prece. Em que sempre os nossos pedidos estão ligados às experiências superficiais. Que sei lá quantas encarnações a gente está caindo, se equivocando. E se Deus não der novamente nessa, a gente se rebela. Mas como assim eu sempre fui uma boa filha, uma boa não sei o quê, e como é que a doença assalta a nossa casa? Como assim, gente? Quem a gente se acha? Quem a gente se acha? Para não permitir que na condição em que nós ainda transitamos, a dor não nos assalte, a doença não nos assalte, as adversidades não nos atropelem. Quem somos? Mas, infelizmente, na condição de filhos rebeldes, a gente ainda está duelando com Deus. Né? Nesse exercício de prece muito mesquinha e ainda muito infantilizada. E aí tem uma expressão muito oportuna que Joana nos traz no livro Desperte e Seja Feliz, quando ela nos diz: orar é arar, é produzir valiosos recursos de sustentação do equilíbrio. Então, no exercício de oração, requer de todos nós trabalho, sementeira. Porque, de fato, a oração precisa estar como um instrumento para dar sustentação e equilíbrio para as nossas vidas. E, particularmente, esse conceito muda completamente a conotação de prece de oração que tenha me vindo, ou que tenha sido construída paulatinamente, né, em torno dessa minha vida e de outras tantas experiências que tenhamos vivido. Porque quando ela coloca, né, que desse lugar que orar é arar, e esse trabalho, isso é o que vai produzir frutos valiosos que vão sustentar as nossas vidas, é porque a oração é o que nos traz equilíbrio. Através da oração, por mais que estejamos vivendo, né, numa experiência conturbada, num momento conturbado, é ela que nos tirará do desespero e da loucura. Porque as fontes superiores que regem essa vida, que é uma vida muito maior do que essa experiência, né, pequena que todos nós vivenciamos, essa fonte maior que rege todo o universo, ela é o que nos traz equilíbrio.
É lá onde está a verdadeira paz. É lá onde está a lucidez. Então não vai ser a experiência de uma paz externa ou de uma superficial ou uma exteriorização de paz que vai nos garantir paz íntima. Mas muito pelo contrário, é quando nós estamos em sintonia com as energias superiores, que mesmo diante da tempestade, a gente dorme como Jesus dormiu. Estava lá os discípulos desesperados, e essa passagem é uma passagem muito ilustrativa, porque eu particularmente não consigo imaginar como é que diante de uma tempestade, eu que morro de medo de mar, está lá possivelmente deveria estar todos os discípulos numa gritaria, todo mundo morrendo de medo de morrer, e Jesus dormindo. No mínimo, a gente é um louco, né? Um desequilibrado, um fora da realidade, viajado. Na realidade, o grande exemplo que ele nos dá nessa experiência é, independente de qual seja a tempestade, é a minha ligação no divino que me coloca nessa condição de uma alma pacificada. Pacificada. E o exercício da oração nos propõe a construir essa experiência de uma aproximação muito mais íntima com Deus, de trabalharmos diariamente, é diariamente mesmo. Porque como nós somos emocionalmente muito perturbados ainda, rapidamente a gente baixa a vibração. Então não dá só, né, para ficar naquele clichê, rezar um Pai Nossozinho quando acorda, outro quando vai dormir, e já é tão maquinal que às vezes a gente está na metade e já adormeceu. É uma experiência diária, é um exercício de vida. É andando, é fazendo atividade física, é trabalhando, é vivenciando a experiência desafiadora e sempre se permitir nessas experiências, por mais difícil que seja, porque somos muito desequilibrados, encontrarmos estratégias de nos afinarmos com Deus. Isso é, de fato, um investimento profundamente necessário para nossas almas que andam profundamente conturbadas diante de tantas mudanças. E aí tem uma reflexão trabalhada por Kardec no Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta à espiritualidade se a prece torna o homem melhor. E olhem a resposta da espiritualidade. Sim, porque aquele que ora com fervor e confiança é mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia os bons espíritos para o assistir. Então, aquele que de fato se propõe a um exercício sistemático de oração, se protege e se fortalece. E não é que o mal seja afastado, é que nós nos tornamos mais fortes para poder lidar com o mal que somos nós mesmos ainda. Porque ninguém atrai mal sem ainda, né, ter a afinidade de sombra, cujo ímã é o elemento que nos faz sintonizar. Ninguém. Se estamos aqui ainda no mundo de provas e expiações, é porque ainda tem muita sombra a ser trabalhada por nossas almas. Então, a gente não veio para esse mundo, né, numa enganação. Ou então, erro de cálculo. Não se deu dessa forma. Então, tem um elemento bem esclarecedor nesse capítulo 27 do Pedi e Obtereis no Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec problematiza dizendo o seguinte: não é o mal que os espíritos afastam de nós, mas é a nós mesmos que eles afastam do mau pensamento que pode nos causar o mal. Quando estamos em prece, elevamos a qualidade do nosso pensamento. Elevamos a qualidade da sintonia que vai se consorciar conosco. Então é como se a gente fizesse uma limpeza mental em nossa casa íntima. E é essa limpeza mental que permitirá que tenhamos uma alma fortalecida. Então, às vezes, o que está no entorno permanece do mesmo jeito, mas nós é que estamos diferentes. E por estarmos diferentes, nós nos sentimos fortalecidos diante das experiências desafiadoras. E é nesse contexto que a gente entende quando Jesus nos coloca que com Ele o jugo é suave e o fardo é leve. Ele não diz que não tem fardo, que não tem jugo.
Mas com ele, a experiência de passar pela adversidade, ela se torna uma experiência mais branda porque nossa alma está mais fortalecida. Então é como se a nossa imunidade espiritual, né, ela tivesse tão boa que a gripe está derrubando todo mundo. E a gente não sabe por quê. No máximo que passa são aqueles sintomas mais leves. Mas como assim? Estávamos todos nós expostos ao mesmo vírus, na mesma convivência, um ficar acamado 3 semanas e o outro no máximo que tem uns espirrozinhos e rapidamente já se recompõe. A gente dá a resposta a isso, a nossa imunidade física, mas a gente faz uma analogia com relação também à imunidade espiritual. Quando nós estamos fortalecidos, as adversidades continuam em volta, porém é o nosso fortalecimento íntimo que dará uma resistência maior para vivenciar as adversidades. E uma outra passagem interessante agora no Evangelho de João, quando nos diz, capítulo 16, versículo 23 a 24. Na verdade vos digo que tudo o que perdizes ao meu Pai em meu nome, ele vô-lo há de dar. Até agora, nada pedistes em meu nome, pedi e receberei, para que o vosso gozo se cumpra. Quando Jesus nos traz essa reflexão, é porque ele sabe que há milênios nós estamos pedindo ao Pai. Estamos pedindo. Mas talvez como criança mimada, que na birra quer que o pai faça o gosto daquilo que a gente quer. E como pai prudente, sábio, não fará. Não fará. Por isso que Jesus estabelece essa diferenciação. Até agora não pedistes em meu nome. E essa representação do pedir em meu nome é pedir pelos valores essenciais da vida, é pedir pelo fortalecimento espiritual, é pedir exercícios de paciência, de resignação, de fortaleza. É esse o pedido em nome de Jesus. E se esse pedido de fato for um pedido genuíno de nossa alma, receberemos. Se de fato é isso que a gente busca, nós iremos achar. Se é essa porta estreita que queremos entrar, ela será aberta. É essa a grande experiência de reflexão que precisamos, de fato, nos permitir vivenciar com mais profundidade. E aí nós fomos para o livro de Joana, chamado Rejubila-te em Deus, em que no capítulo 8 desse livro tem um capítulo denominado Psicologia da Oração. Desde já eu faço a indicação para que todos possam ler esse capítulo por inteiro. Nós vamos problematizar boa parte das reflexões que Joana está aqui, mas não dá para a gente trabalhá-lo na íntegra, e por isso já deixo a indicação da leitura. O título do capítulo chama-se Psicologia da Oração, no livro Rejubila-te em Deus. Olha a reflexão que Joana nos traz logo no início desse capítulo. Ela nos diz: convencionou-se há longo tempo que a oração é um recurso emocional e psíquico para rogar e receber benefícios da divindade, transformando-a em instrumento de ambição pessoal realmente distante do alto significado psicológico. Joana está falando da nossa experiência milenar. Comumente nós estamos há sei lá quantas encarnações exercitando a oração para benefício pessoal, barganhando com o Criador. E aí ela nos assevera: essa experiência é profundamente distante do alto significado da oração. E ela nos esclarece: a oração é um precioso recurso que faculta a aquisição da autoconsciência, da reflexão, do exame dos valores emocionais e espirituais que dizem respeito à criatura humana. Não sei para vocês, mas um conceito desse desconstrói praticamente tudo que historicamente nós refletimos a respeito de oração. Quando coloca que é um recurso precioso para a aquisição de autoconsciência, reflexão
exame dos valores emocionais e espirituais. Quando nos colocamos nesse exercício, nós estamos pedindo que a espiritualidade superior nos apresente o real sentido da nossa existência. Estamos aqui para quê mesmo? Qual a atividade que a gente se propôs? Qual é o projeto espiritual que todos nós endossamos para aqui estar? Então não é o ouro material, como Emmanuel bem trabalhou na mensagem inicial, mas é o ouro espiritual, é aqueles valores verdadeiramente que devem ser dados pela criação na nossa oração. Então o Criador, quando de fato nos colocamos nesse exercício genuíno e profundo de oração, ele vai dizer: filha, presta atenção nisso. Está vendo essa experiência? Vem para esse teu aprendizado. Essa experiência de dor, se tu conseguir aprender com ela, nunca mais a sentirá, porque o sofrimento, ele só participará do nosso projeto de vida até quando a gente aprender. Então, quando eu coloco a oração nesse sentido psicológico, eu mudo completamente a estratégia de utilizar esse mecanismo. Então, eu me coloco muito mais numa relação de construção de intimidade com Deus do que em pedido. E mesmo que o pedido venha, ele vem numa outra tonalidade. O pedido agora vem pautado em valores de vida eterna. E não mais na pequenez. E não mais na mesquinharia dos nossos pedidos diários do dia a dia. Das vezes de experiências que são fundamentais para a gente poder atravessar. E Joana traz uma outra reflexão que eu acho muito importante para pensarmos o exercício da oração. Primeiro, ela reflexiona dizendo que todos nós transitamos vibratoriamente em faixas especiais que vai corresponder ao nosso nível evolutivo. Então, todos nós somos energia e, a depender da faixa que a gente sintoniza, ela está relacionada ao nosso nível evolutivo. A qualidade do nosso pensamento, aos valores que a gente abraça, aos comportamentos que a gente endossa. Então, qual é a faixa que eu estou vibrando atualmente? Preste atenção no que está pensando, no que está desejando, no que está sentindo, que você vai saber, né, se a gente está numa faixa muito baixa, se a gente está numa faixa mediana e se a gente está numa faixa mais alta. Então, a nossa compatibilidade de desenvolvimento espiritual ou até de vivência emocional em determinados contextos é que vai determinar em que faixa vibratória nós estamos transitando. E aí ela complementa. Em face desse mecanismo, a oração é um mecanismo sublime que permite a mudança de onda para campos mais sensíveis e elevados do cosmos. Orar é ascender na escala vibratória na sinfonia cósmica. O que ela está dizendo? Que quando nós nos propusermos a, de fato, exercitarmos a oração numa entrega profunda, no estabelecimento de cumplicidade com Deus, mesmo a gente sendo um espírito inferior, a gente vai para uma outra onda vibratória, mais elevada. E estando numa onda vibratória mais elevada, nós iremos captar energias de amorosidade, de bem-estar, de harmonia, de lucidez, de discernimento. Só que estamos tão habituados a uma oração maquinal, sem sentido, sem intenção emocional, que a gente reza, e aí não sai ainda daquela faixa vibratória baixa. Porque nós estamos tão condicionados a vivenciar experiências superficiais que não conseguimos elevar a nossa sintonia para estabelecermos um contato com essas vibrações mais sensíveis do universo. E ela complementa. Em face desse mecanismo, torna-se indispensável que se compreenda o significado da prece. Olha a reflexão que Joana traz. Imprescindível que se compreenda o significado da prece, sua finalidade
e a maneira com a qual devemos utilizar ou atingir o objetivo desejado. Então, eu preciso me perguntar, essa minha oração está sendo exercitada com qual finalidade? E o que é que eu pretendo com ela? Porque acho que, se não todos já passaram pela experiência, já testemunharam outras experiências, da gente estar pedindo a Deus para se vingar do irmão. Esse é o objetivo profundo. A gente vai estabelecer uma sintonia com o mais alto, pedindo que a justiça de Deus atravesse aquele nosso irmão de maneira impiedosa, e isso nós fazemos. Então, a gente precisa, de fato, conhecer qual o significado profundo, qual é o objetivo e como é que eu vou fazer para alcançar esse objetivo desejado. E ela nos apresenta um roteiro, que não é receita de bolo, mas é aspectos para que a gente possa refletir, que é muito necessário para lapidarmos esse exercício da oração. Ela nos diz: inicialmente, orar é abrir-se ao amor, ampliar o ciclo de pensamentos e emoções, liberando-se dos hábitos e vícios. Primeiro, orar é abrir-se ao amor. E não é qualquer abertura. E não é qualquer abertura. Porque nessa abertura nós precisamos mudar a qualidade do nosso pensamento e reavaliar maus hábitos e vícios. Então, talvez seja esse momento que eu vou dizer: meu Deus, será que eu estou pedindo para quê? Em nome de quem? A favor do meu ego? Ou a favor da minha alma que você quer renovar profundamente? A gente vai se questionando. Então, essa abertura amorosa que nós devemos nos colocar nesse exercício da oração permitirá que a gente renove pensamentos. Que a gente saia dessa faixa vibratória pessimista, agressiva, violenta, descortês. E se permita dizer: não é desse lugar que eu quero estar. Não é esse lugar que eu quero eleger. Porque não é esse lugar que me traz paz. E a partir disso, eleger outros lugares onde o meu pensamento quer transitar, onde as minhas emoções querem ser nutridas. E aí a gente enlaça um projeto, de fato, de proposta de saúde emocional, de saúde mental, mesmo vivenciando as adversidades. E ela complementa: a melhor maneira de alcançar esse parâmetro é racionalmente louvar a divindade. E aí, particularmente, eu não sei vocês, mas talvez esse seja um dos exercícios pouco utilizados na oração. Que é nos permitirmos dar um tempo para nós mesmos contemplar a Deus, em qualquer que seja a sua manifestação. Seja na perfeição da natureza, seja na perfeição mesmo imperfeita dos seus filhos, seja nas experiências amorosas que já somos, sim, capazes de vivenciar, seja nas relações de cuidado que somos testemunhas com tantos e tantos e tantos relatos, é escolhendo a lente amorosa que eu quero olhar a vida. E contemplar a Deus é se colocar nesse lugar de um filho imperfeito ainda, muito pequeno diante da imensidade e da grandeza que é o Criador, mas mesmo assim se colocar num lugar de dignidade. De experienciar de maneira genuína uma expressão belíssima que é ser filho de Deus. Poucas vezes nessa contemplação ao divino experienciamos o júbilo, que é o reconhecimento que é ser filho de Deus. Esse mantra que deveria ressoar em nossas almas para reconhecermos que temos a dignidade de sermos filhos de Deus. Porque o resgate da nossa humanidade passará através disso. O resgate da nossa generosidade passará através disso. Não é duelando com os nossos irmãos,
Não é no confronto de ideias, não é querendo ter razão, não é querendo se achar superior, mas é nos colocando no lugar de filhos de Deus. Porque quando a gente se coloca nesse lugar, qual é a consequência inevitável desse lugar? O outro é meu irmão. O outro, com qualquer que seja as suas limitações, os seus equívocos, a sua sombra, o outro é nosso irmão. E é um outro ponto nessa psicologia da oração que Joana nos faz refletir, que ao nos considerarmos membro da família universal. Porque quando eu me considero membro da família universal, quando eu me coloco na condição de filho de Deus, eu olho para o meu irmão diferente, eu tenho uma relação com a natureza completamente diferente, eu tenho uma relação com as outras nações completamente diferente. E aí ela ainda problematiza. Logo depois de que, primeiramente, se abrir ao amor, contemplar a Deus, louvando, se colocando na condição de membro da família universal, ela diz: logo depois, ampliar o campo do raciocínio em torno dos próprios limites e necessidades imensas. E isso é muito didático. Porque quando eu me abro ao amor, quando eu me conecto com Deus, e quando eu vejo o meu próximo como meu irmão, eu vou olhar para mim de maneira diferente. Eu não vou olhar para as minhas limitações fugindo da responsabilização e culpando o outro. Eu vou olhar para as minhas limitações e para as minhas imensas necessidades e dizer: eita, agora eu entendo porque é que o outro ainda é assim. É uma perspectiva completamente diferente. Então, depois desse processo, é importante ampliarmos o campo do raciocínio em torno dos próprios limites e necessidades imensas. E ela diz: predispondo-se a aceitar todas as ocorrências que nos dizem respeito no processo evolutivo. E essa aceitação não é uma aceitação com alienação, não, gente. Essa aceitação, quando a gente reconhece os nossos limites, as nossas responsabilidades, e por que mesmo que eu estou vivendo isso? Eu olho para as minhas experiências de vida como uma proposta pedagógica do Criador. Ele está querendo que eu aprenda o quê? Aonde é que eu preciso me aprimorar? Qual é o dever de casa que eu vim fazer nessa encarnação? Porque é óbvio que ele não vai pedir, né? Tudo que a gente ainda tem para construir numa vida só. Então, é estar em sintonia em que projeto é esse que eu vou precisar, de fato, estar mais atento nesse planejamento reencarnatório. Então, a gente vai olhar os acontecimentos na nossa vida sem repulsa, sem vitimismo, mas como um sujeito ativo, porque como Joana nos ensina, a resignação nossa precisa ser uma resignação ativa. É fazer o discernimento, onde é que eu preciso mudar, nisso daqui eu ainda preciso espiar, porque minha alma ainda não está amadurecida, e quais as outras experiências que eu posso sim transformar. Numa resignação, eu vou ficar o braço cruzado, não vou fazer nada com essa vida, porque a gente vai entrar na experiência da reencarnação um morto-vivo. Sem completo sentido num projeto de vida e num planejamento espiritual que todos nós tivemos para estar aqui. Porque tudo o que é demais desse mundo que ocupa o nosso tempo, desgasta as nossas energias, quando os nossos olhinhos se fecharem para a carne, vão estar aí. Com outras roupagens, mas o sentido que eu vou dar à materialidade, à riqueza, às adversidades, o prestígio social, o lugar que eu ocupo, tudo isso fica. Tudo isso é secundário. Porque para a minha experiência como ser espiritual em aprimoramento, virão outras roupagens e outras tantas que eu irei vestir
em classes diferentes, em países diferentes, em condições diferentes, com saúde diferente, com corpo diferente, com sexo diferente, em que outros tantos aprendizados estaremos nós a usufruir. E aí Joana nos traz alguns alertas importantes nesse processo de predisposição para aceitar as ocorrências de nossa vida e olhar para esse projeto que temos todos nós, no lugar em que aceitamos nos consociar com a espiritualidade divina. Porque esse consórcio também é escolha nossa. A partir do que eu faço, a partir dos valores que eu cultivo, eu vou dizer quem é que vai estar consociando com o meu projeto de vida. Então, a gente, de fato, precisa, fazer parcerias que sejam parcerias coerentes, que sejam parcerias que venham a agregar valor à nossa encarnação. E aí ela traz alguns alertas. Nesse clima emocional, evitar a queixa doentia, a morbidez dos conflitos e exterioridades, ante a magnitude das bênçãos que são auridas. Que proposta é essa que Joana está nos apresentando? Porque comumente ela sabe, pela excelente psicoterapeuta que ela é, que a gente adora se fixar no pessimismo e temos miopia para olhar a misericórdia divina que nos abençoa todos os dias. Que a gente bota uma lente de aumento para as queixas e todo o socorro que está em volta a gente não considera. Então ela diz, a gente precisa evitar isso e estar atento às bênçãos que nos cercam. É viver a mesma experiência, olhando-a por um ângulo diferente. É dizer, eu não quero esse óculos do pessimismo porque ele não me agrega valor algum. Algum. Me desestabiliza emocionalmente, afeta a minha imunidade, tira minhas noites de sono. Irritabilidade passa a ser a pauta do dia. Eu olho para o outro, meu irmão, com completo descrédito. É excelente. Ela está dizendo, joga fora isso. Porque há um plano, talvez, muito maior, mais estratégico. Porque, às vezes, é como se a espiritualidade dissesse assim, olha, eu vou perder essa batalha, mas a estratégia da espiritualidade superior, ela vê como um projeto de milênios, não é de 2, 3 anos ou 2, 3 décadas. Ela trabalha de maneira estratégica. E sabe qual é a pequena cota? A pequena cota que todos nós poderíamos estar doando à espiritualidade superior, em agradecimento por todas as bênçãos que nos cercam, sendo mais otimistas. Devotando os nossos melhores pensamentos para colaborar nesse grande projeto, porque vocês acham que a espiritualidade superior está de braços atados? Vocês acham que Jesus está dormindo? Que os seus discípulos estão tudo esperando a desgraça acontecer? Estão trabalhando devotadamente, incansavelmente, amorosamente. E a nossa cota de otimismo permitirá que boas vibrações sirva para que a espiritualidade possa trabalhar com um pouquinho mais de conforto. Porque deixar de trabalhar eles não deixam. Mas é só permitir que eles trabalhem com um pouco mais de conforto. Sem tantas barreiras pesadas para ter que transpor. E isso é muito pouco. Isso é uma participação diminuta que todos nós poderíamos estar oferecendo nesse momento de profunda transformação que esse planeta está passando, nesse momento de crise planetária, que todos nós estamos convulsionando. É uma pequena cota, mas que coletivamente poderá fazer um bom impacto.
permitindo, pelo menos, que as nossas faixas vibratórias não estejam tão pesadas como estão, dificultando o trabalho da espiritualidade superior. E aí ela ainda aponta: não é necessário relacionar sofrimentos, nem explicitar anseios da mente e do coração, porque o Senhor conhece todos os seus filhos, que são autores dos próprios destinos e ocorrências, mediante o comportamento mantido nas multifárias experiências da evolução. Então, nesse momento de oração, a gente não precisa estar perdendo tempo se lamentando para Deus, não, gente. É isso que Joana está dizendo. Dos nossos problemas, ele já sabe. Só que ele sabe mais ainda. Ele sabe que os nossos problemas, a maioria deles, fomos nós que construímos na sementeira. Então, não sejamos filhos imaturos, perdendo tempo nesse momento tão importante que é o momento da oração, se queixando, se lamuriando, mas muito pelo contrário, aproveitando essas experiências para amadurecer essa cumplicidade ou essa conexão com o Criador. E uma outra experiência bastante oportuna que Joana nos faz refletir é que esse trabalho precisa de esforço de nossa parte. Porque relacionemos as outras observações que ela nos trouxe. Se a gente vem exercitando a oração de maneira precária, tentando negociar, barganhar com Deus, ela sabe que fazer uma mudança de atitude nesse processo não é uma experiência tão fácil assim. Porque sair dos nossos atavismos em que a gente ficava, né? Negócio que até hoje a gente faz isso, né? A gente hoje talvez não pague às igrejas, né, aos templos, por uma prece. Mas a gente, assim, barganha, né, dos vizinhos, dos amigos. E não é que a prece intercessória não tenha o seu valor. Porque, se eu disser isso, eu estou sendo leviana com o Evangelho segundo o Espiritismo, que no tópico Pedi e Obtereis, fala da importância da prece intercessória. Então, não é nessa perspectiva que a gente está problematizando. Mas é no sentido de que a prece intercessória ela precisa ser assomada, complementar, intensificada com o nosso esforço pessoal de ligação com Deus. Porque não adianta o outro orar por mim e eu ser uma barreira impenetrável para as vibrações superiores, porque a gente faz isso. A gente faz isso. E olha que reflexão oportuna ela nos traz, agora no livro Desperte e Seja Feliz, no capítulo 27, quando ela problematiza as orações solicitadas. Esse é o título do capítulo. Ela nos diz o seguinte: remanescendo do atavismo das preces pagas, generaliza-se o hábito das orações encomendadas. Assim, eu não sei vocês, assim, mas eu acho, sabe, Joana, ela vem daquela que pega um assunto comum e Emmanuel também tem esse poder absoluto de pegar assim um assunto corriqueiro e atravessa numa reflexão tão profunda que você fica um tanto assustada até onde ela consegue trabalhar essas reflexões. Porque o que ela diz? Remanescente do atavismo das preces pagas, generaliza-se o hábito das orações encomendadas. Juna está dizendo que hoje, de maneira sutil, a gente tenta fazer a mesma barganha. Porque a nossa sombra, cada vez mais, porque a gente vai ficando esperto, né? Quanto mais a gente vai amadurecendo intelectualmente, vai trabalhando o processo de autodescobrimento, mais o subterfúgio de mecanismo de defesa do nosso ego, ele vai ficando sabidinho. Então, assim, às vezes a gente se acha muito evoluído porque a gente não é como esses outros religiosos aí, que vêm de sua casa para dar à igreja para poder ter duas casas, uma na praia, outra no campo, outra na cidade. A gente já, né, se acha. Em compensação, a gente ainda tem remanescentes desse mesmo atavismo, pedindo para que o outro reze por a gente. E ela ainda diz mais, que o nosso ego é um bicho muito esperto. Ele ainda diz assim, é porque às vezes a gente está tão desequilibrado que a gente não consegue fazer uma prece.
Não é essa a justificativa que às vezes a gente dá? Aí a gente vai aperreando, né, as nossas vós, as nossas mães, os nossos amigos, para rezar por a gente, porque a gente não está tendo condições de fazer uma prece, porque está muito desequilibrada. Olha a reflexão que Joana nos traz. Graças à comodidade de transferir os deveres para o próximo e remunerá-lo no mundo social, muitos religiosos aplicaram o mesmo método para as atividades da fé. Estabeleceram cultos e cerimônias, sacramentos e rituais com objetivos salvacionistas. Talvez não tenhamos mais a experiência naquelas igrejas, mas talvez hoje o objeto de barganha da gente seja a caridade. Então, às vezes a gente acha que dando isso, fazendo aquilo, necessariamente, então utiliza a caridade não como um exercício do bem pelo bem, mas coloca a caridade ainda como um exercício de barganha. Excusam-se alguns desses indivíduos por encomendar orações a benefício pessoal, que na sua atitude se justifica por se encontrarem aturdidos, sem a necessária lucidez, incapazes de concentrar-se, padecendo de inúmeros tormentos íntimos. E ela coloca: não obstante esses fenômenos serem impeditivos da oração enriquecida de unção e bem sintonizada, a função da prece é produzir a harmonia, a claridade mental e a fixação das ideias felizes. O que é que Joana está dizendo? Talvez quando a gente esteja, perturbado, e a maioria de nós somos, ou talvez quando a gente estiver passando por um momento de muita adversidade, a gente não ainda tenha condições de fazer aquela prece ungida, bem sintonizada, profunda, de entrega. Mas não se justifica isso da gente se excusar do exercício da prece. Muito pelo contrário. Porque é no exercício da prece que a gente vai ficar mais pacificado, teremos um tanto mais de lucidez. E se a gente não desistir, de pouco em pouco, estaremos fazendo uma prece cheia de unção. É por isso que a gente não pode desistir. Então, a reflexão maior que Joana nos traz, para que a gente possa finalizar esse trecho do livro Desperte e Seja Feliz, é que o que Joana está querendo problematizar para todos nós é que a transferência das orações por encomenda para os outros conspira, olha a palavra que ela utiliza, conspira em detrimento da responsabilidade dos deveres que cumpre a todos realizar em benefício próprio. Então, só para fazer uma síntese, para ninguém sair daqui dizendo ou interpretando mal a minha fala. Pode pedir oração para a vovó, para a mamãe, para a titia, para os amigos, porque a força do amor dessas pessoas que nos amam trazem energias poderosíssimas para a nossa alma. Se assumirmos a nossa cota de responsabilidade de construção do nosso benefício próprio. Por isso, a expressão ajuda-te, que o céu te ajudará, é tão oportuna. Porque a nossa cota precisa, de fato, ser doada para que a espiritualidade superior possa nos atingir positivamente. E aí eu finalizo com um testemunho que está trabalhado lá no Livro dos Médiuns, de um espírito chamado Jacques Latour. Ele foi assassino e foi condenado à morte no Tribunal de Justiça, acho que é de Fox, em setembro de 1864. E olhem o testemunho desse espírito falando sobre a prece. Sim, oremos juntos. A prece faz tão bem. Estou mais aliviado. Não sinto mais o peso do fardo que me oprime. Vejo um clarão de esperança que brilha aos meus olhos e, cheio de arrependimento, me exclamo: bendita seja a mão de Deus, que seja feita a sua vontade. Sofro muito e, entretanto,
Parece-me que meus sofrimentos diminuem. Não posso acreditar que no mundo dos espíritos a dor diminua porque nos acostumamos pouco a pouco a ela. Não. Compreendo que as vossas boas preces aumentaram as minhas forças, e se as minhas dores são as mesmas, minha força sendo maior, sofro menos. Meu pensamento se transfere para a minha última existência sobre as faltas que evitaria se soubesse orar. Hoje compreendo a eficácia da prece. Compreendo a força dessas mulheres honestas e piedosas, fracas segundo a carne, mas fortes pela fé. Compreendo esse mistério que os pseudo-sábios da terra não compreendem. Prece. Só essa palavra excita risada dos espíritos fortes. Orar é amar. Amar é orar. Então eles amarão o Senhor e lhe dirigirão as suas preces de amor e de reconhecimento, e regenerados pelo sofrimento, poderão, porque deverão sofrer, pedirão como eu, para ter a força de expiar e de sofrer, e quando terão cessado de sofrer, orarão para agradecer. Agradecer ao Senhor pelo perdão que mereceram por sua submissão e resignação. Obrigado, irmão, pela tua caridade, porque estou perdoado. Que esse exemplo seja apenas uma pequena gota a nos testemunhar o imenso valor que a oração traz para nossas vidas e que para todos que nos cercam. Mas, acima de tudo, que possamos assumir um compromisso conosco mesmo, de exercitarmos a oração com a mesma importância que damos ao oxigênio para sobrevivermos fisicamente. Muita paz a todos e que o Mestre Jesus seja sempre a nossa inspiração.